Olá, meus amigos e amigas da primeira série, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tranquilo. Vamos lá para a última aula nossa sobre esse capítulo, uma aula aí no qual eu vou trabalhar com vocês a correção de alguns exercícios. Tá, pessoal? Escolhi alguns exercícios de aprendizagem, escolhi também alguns exercícios daquela parte do Se Liga no Enem, para a gente poder consolidar, né, o conteúdo que nós trabalhamos aí, o conteúdo do capítulo B2, que trata sobre a estrutura demográfica e as migrações. Se caso ainda, né, você permanecer com dúvida em algum exercício que não está aqui nessa lista que eu fiz de correção, né, você pode me procurar que eu faço um vídeo só para essa correção, né, ou eu tento explicar por e-mail, tá? Você pode me procurar, não tem problema. Mas eu selecionei aqui aqueles que eu acredito que trabalham com todos os temas, pelo menos com todos os eixos que nós trabalhamos dentro deste capítulo, tá bom? Eu sei que na apostila de vocês, né, vocês têm as respostas, né? Mas é legal nós realizarmos a correção assim, porque eu posso explicar muitas coisas, né? Porque às vezes a apostila só vem lá, letra A, letra B, né? E às vezes você marca errado, você não sabe o contexto ali, e o professor explicando ali o porquê que aquela questão está certa ou porquê aquela está errada, pode elucidar muitos outros questionamentos que a gente possa ter sobre o conteúdo. Legal? Então vamos lá, deixa eu selecionar aqui, vou precisar da minha canetinha para poder marcar as respostas. Vamos embora então, não são muitos não, beleza? Então eu vou puxar isto aqui agora para o lado. Olha aí a questão 1 do exercício de aprendizagem. E ele fala o seguinte: analise as pirâmides etárias. Então eu tenho aí algumas pirâmides etárias, né, de 1980 até 2020. E ele pede para eu assinalar a alternativa correta. Fazendo um breve, recapitulando aqui brevemente aqui, né, uma pirâmide etária, né, ela vai aí, é um gráfico que vai mostrar aí a proporção, né, da população, né, de acordo com o gênero e a faixa de idade. Essas faixas de idade no eixo vertical, né, elas vão de 0... elas vão contando, de 4 em 4 anos. Na direita nós temos sempre as mulheres e na esquerda nós temos os homens. E embaixo a porcentagem, os milhões de habitantes, aí, a quantidade de habitantes, seja de homem, seja de mulheres, tá bom? Então lembrando que a base da pirâmide, né, são considerados aí os jovens, as crianças, tá? O meio da pirâmide, né, são considerados os adultos e o topo da pirâmide, os idosos. Legal? Então vamos ver aqui, assinale a alternativa correta. Lembrando então que quando eu analiso uma pirâmide etária, pessoal, né, eu permito verificar, né, por exemplo, olha só, vamos analisar aqui essas pirâmides etárias ao longo aqui dessas décadas aqui. 1980, eu tenho uma base larga. Uma base larga significa que eu tenho uma alta taxa de natalidade. Mas eu percebo que o topo da minha pirâmide, olha só, ele é pequeno. Ou seja, as pessoas têm uma baixa expectativa de vida. E à medida que o tempo vai passando, percebam que vai aumentando a expectativa de vida dessa população. Em contrapartida, vai reduzindo as taxas de natalidade, percebam, vai diminuindo a proporção de jovens e crianças, aumenta a proporção de adultos, né, na sociedade e também aumenta a proporção de idosos. Tá? Então a análise dessas pirâmides etárias aí permite verificar que o topo, né, os topos aí, a representação da população idosa, no ano de 2000, por exemplo, olha só, em previsões, né, tá com asterisco aqui porque é uma previsão, olha lá, estimativa, e as previsões aqui para o ano de 2020, elas aumentaram, não é verdade? Olha só, aqui está baixo, aqui está baixo, mas a partir de 2000 e essa previsão de 2020, o número de idosos, ele aumentou.
Então, a primeira análise que eu posso fazer dessas pirâmides etárias aí, em relação aos anos anteriores, 2000 e 2020, o número de idosos, eles aumentaram nessas duas pirâmides. Aqui em cima continua a mesma coisa. E o fato desse número de idosos ter aumentado, né, essa pirâmide etária aí, elas são pirâmides etárias do Brasil, tá? Só para vocês saberem. Isso permite dizer que a população do país aí, a população do nosso Brasil, ela está o quê? Passando por um processo de envelhecimento. Esse processo de envelhecimento, sobretudo, porque está ocorrendo um aumento da expectativa de vida, né? As pessoas estão tendo maior acesso a políticas públicas de saúde, está havendo um maior avanço da medicina, da infraestrutura urbana, e as pessoas estão vivendo mais. Então, quando eu analiso as afirmativas corretas, olha a letra B aqui, olha. Cadê minha caneta? Aqui, ó. A população brasileira está envelhecendo ao longo dos anos. Vamos ver a A. Olha aqui que a A fala. A população brasileira está se tornando cada vez mais jovem. Não, ela está se tornando cada vez mais idosa. Então a A está errada. Vamos ver a C. O número de idosos ultrapassará o de jovens em 2020? Não, né? Porque olha só, mesmo que a população idosa, olha, né, os idosos é essa parte, são essa parte aqui, ó, corresponde a essa parte aqui, ó. Mesmo que ela tenha crescido, ela ainda é menor, olha só, em comparação ao número de jovens. Olha aqui, se eu descer aqui, olha o número de jovens aqui é bem maior. Então tá errada a letra C, o número de idosos não vai ultrapassar o de jovens. A D. A estrutura etária da população pouco tem mudado ao longo dos anos. Pelo contrário, nós estamos percebendo aqui uma mudança muito grande na taxa de natalidade e também na expectativa de vida. Então, a estrutura etária da população tem mudado significativamente ao longo dos anos. Está errado. Vamos ver a letra E. A população masculina predomina em relação à feminina? Errado. Você analisar toda a pirâmide etária, a população feminina, ou seja, o lado direito da pirâmide etária, a proporção de mulheres sempre o que vai ser maior do que a dos homens. Eu cheguei a falar isso com vocês na aula. Então só restou a letra B. A população brasileira está envelhecendo ao longo dos anos. Então, mais uma. Mais uma de pirâmide etária. Olha que legal. Olha só. Com base na evolução da pirâmide etária no Brasil, de 1960, 2000 e 2010, e nos conhecimentos sobre dinâmica da população, considere as afirmativas. Então ele está dando aí algumas pirâmides etárias, 60, 2000 e 2010, e deu algumas afirmativas. Vamos tentar considerar elas aí. Está falando o seguinte: a transição demográfica brasileira está se concretizando na atualidade, em decorrência das altas taxas de natalidade e de fecundidade da população. Vamos ver. A pirâmide de 1960 apresenta um aspecto triangular. 1960 é essa aqui, ó. Ok, 2000 e 2010. Então ele está falando que a pirâmide 60 tem um aspecto triangular, parece um triângulo, indicando que o percentual de jovens no conjunto da população era alto nessa década. Vamos ver a afirmativa 3. O envelhecimento de uma população representa a diminuição proporcional da população mais jovem do país. Por isso, na pirâmide de 2010, essa aqui, né, a diferença da base para o topo foi reduzida. Então está falando que a proporção de idosos está aumentando em relação à proporção de jovens. Vamos ver o item 4 agora. Os dados revelam a necessidade de maior investimento das políticas públicas nos setores da previdência e da saúde públicas voltados para a terceira idade. Assinale a alternativa correta. Pessoal, qual dessas afirmativas aí está incorreta? Quando eu analiso todas essas afirmativas aqui, a afirmativa 2,
A3 e A4, elas estão corretas, tá? Mas olha a 1, olha o que a 1 fala. A transição demográfica brasileira está se concretizando na atualidade em decorrência das altas taxas de natalidade e de fecundidade da população? Errado. Por quê? Se a gente analisar aqui em 2010, nós estamos tendo o quê? Uma redução da taxa de natalidade e também da taxa de fecundidade. Então, essa afirmativa está incorreta. Olha a 2 como é que está certa. A pirâmide de 1960 apresenta um aspecto triangular, né? Um triângulo. Ó. Toda vez que uma pirâmide tem um aspecto de um triângulo assim, significa o quê? Que o percentual de jovens ele é alto, olha só, porque tem muitos jovens na sociedade. Então tá certo. Olha a 3. O envelhecimento de uma população representa a diminuição proporcional da população mais jovem do país? Sim. Olha só, à medida que eu vou aumentando o número de idosos, eu vou reduzindo a proporção de jovens. E afirmativa 4. Os dados revelam a necessidade de maior investimento das políticas públicas no setor da previdência e da saúde pública voltado para a terceira idade. Correto, né? O governo, ao analisar uma pirâmide etária dessa, ele tem que colocar os seus investimentos neste setor aqui que está crescendo, ó, no setor da terceira idade. Então, quando eu analiso aqui, as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas, né? Só a 1 que está errado. Então, você pode marcar a letra E. Beleza? Afirmativa 2, 3 e 4 estão corretas. Vamos mais uma. Essa foi fácil, hein? Vamos ver aqui, ó. Existem 4 tipos de pirâmides etárias que refletem a estrutura da sociedade. Sobre esses tipos de pirâmides etárias, assinale a alternativa incorreta. Então, existe a pirâmide, pessoal, jovem, existe uma pirâmide etária adulta, uma pirâmide etária envelhecida e uma pirâmide que nós chamamos de rejuvenescida. A pirâmide etária jovem é aquela dos países subdesenvolvidos, onde eu tenho uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. A expectativa de vida é baixa. A pirâmide adulta é aquela no qual se vive o chamado bônus demográfico, né? A janela demográfica, onde você aumenta, você já tem um aumento aí na expectativa de vida, porque há um decréscimo na taxa de mortalidade, as pessoas estão vivendo mais. Entretanto, ainda está nascendo muitas pessoas nesse país. A pirâmide envelhecida é aquela no qual está nascendo poucas pessoas e está morrendo poucas pessoas, as pessoas estão vivendo muito. Então o que? A população está chegando à idade adulta, está chegando à velhice e vivendo cada vez mais. E a pirâmide rejuvenescida é aquela que o governo está incentivando a taxa de natalidade e aí a base dela está aumentando novamente porque as pessoas estão começando a ter mais filhos, ok? Então essas são as 4 pirâmides básicas. Então quando eu analiso as pirâmides, eu tenho que lembrar que, olha só, vamos ver, a pirâmide jovem possui a base larga, o que indica alta taxa de natalidade. Sendo assim, a população do lugar representada é considerada jovem? Tá certo? Tá certinho. Só que nós temos que marcar a incorreta, né? Então tá certo, a pirâmide jovem tem a base larga, porque tem muitos jovens. Alta taxa de natalidade. Olha a B. A pirâmide adulta possui base larga, contudo, apresenta tendência de redução. O topo aparece mais alargado, bem como o corpo da pirâmide, que representa a população economicamente ativa. Certinho, janela demográfica, população que está reduzindo o número de natalidade, mas está aumentando a sua expectativa de vida. As pessoas estão chegando na fase adulta. Então, a B também está certa, mas nós queremos uma errada. Nós vamos pular a C, né? Nós vamos lá na D. Olha, a pirâmide rejuvenescida apresenta base alargada e topo também mais largo, tendência vista principalmente em países desenvolvidos, certinho, que tem uma expectativa de vida muito grande, então o topo está largo dessa pirâmide e a base dela está ficando larga novamente porque está tendo um incentivo à natalidade, para as pessoas terem mais filhos, né? Então olha assim, a pirâmide envelhecida possui a base larga.
Uma pirâmide envelhecida possui o topo largo. Então você vai marcar a letra C. Essa é incorreta. Vamos mais uma. Olha aí o número 6. Essa aí é uma questão aberta. Vou subir aqui. E esse negócio eu vou ter que tirar daqui também. Vou colocar aqui, ó, por enquanto. Vamos ver. A questão 6 fala a distribuição da população ocupada por classe de rendimento médio mensal. Então tem um gráfico aí, né, que ele está trazendo o rendimento, né, a classe de rendimento. Quando não tem salário, até um salário, de 1 a 2 salários mínimos, mais de 2 a 3. É isso que está mostrando aí na tabela. E homens e mulheres. Então vamos ver aqui, ó. A participação da mulher na população economicamente ativa, a PEA, lembra disso? É cada vez maior, apesar de ainda ser inferior ao total de trabalhadores do sexo masculino. A partir do gráfico, compara a distribuição da população ocupada por classe de rendimento. Então, ocupar, eu tenho que analisar, né, aqui, ó, por classes, sem salário, até 1, mais de 1 até 2, eu tenho que analisar por isso, né? E de acordo com o gênero. Então eu tenho que verificar a classe de salário e como que está a classe de salário. Até um salário mínimo está recebendo mais homens, mais mulheres, eu tenho que analisar isso. Em seguida, cite uma causa do aumento crescente das mulheres no mercado de trabalho. Isso aí nós falamos muito, né? E é uma questão até relativamente fácil da universidade lá do estado do Rio de Janeiro. Questão bem recente, de 2017. Pessoal, esse gráfico aí, percebam a análise dele. Olha só, ele nos permite concluir, bater o olho aqui, é muito fácil concluir que quanto maior a renda, percebam que quanto maior você vai aumentando a renda aqui, menor é a participação de quem? Das mulheres, tá? Ou seja, elas se destacam, as mulheres aqui, que é o verde, né? Elas se destacam aqui quando não tem rendimento ou quando é um salário mínimo só. Que elas vão ter aí, a classe delas é maior do que a dos homens. Mas se nós analisarmos, à medida que vai aumentando a classe, aumentando a renda, a participação das mulheres diminui. Ou seja, os homens, né, na questão do Brasil, eles ganham mais do que as mulheres, mesmo às vezes ocupando o mesmo salário, né? E aí é uma outra discussão, né, que a gente pode depois aprofundar. E esse panorama é interessante nós pensarmos que ele coincide aí com a posição da mulher, né, na sociedade como chefe de família, ou quando há outras rendas existentes também, né? Quando há outras rendas existentes são baixas, né? Tipo assim, companheiro, o idoso ou idoso aposentado, né, junto a ela. E ocorreu, né, eu posso pensar, ocorreu um aumento na participação da mulher no mercado de trabalho devido principalmente à escolha dela postergar, né, dela prolongar aí a maternidade, sobretudo pelo aumento da qualificação feminina, tá? A maior dedicação à carreira no início da idade adulta, né? Ou seja, principalmente no período fértil, né? Então isso pode ser um dos fatores aí que a gente pode explicar basicamente a maior participação da mulher no mercado de trabalho. Elas estão aí complementando a renda familiar, tá? Existe hoje uma maior aceitação da mulher nas empresas, existe o empoderamento feminino, né? Devido principalmente à difusão de movimentos e estudos que tratam da equidade de gêneros. Isso tudo pode nos explicar aí o aumento crescente das mulheres no mercado de trabalho. Legal? Vamos mais uma? Tá acabando, tá, gente? Mais uma aí de gráfico, pirâmide etária. Agora eu vou para onde, hein? Vou ficar, não sei para onde que eu vou. Vou ficar aqui por enquanto, ó. Olha só, questão 7, bem recente também. A questão 7 vai falar o seguinte: considerando os diferentes níveis de desenvolvimento socioeconômico, identifique os tipos de países correspondentes às pirâmides etárias do modelo 1 e do modelo 2. Então tem duas pirâmides etárias. Que tipo de país que tem essa pirâmide etária do modelo 1
E que tipo de país tem essa pirâmide etária do modelo 2? Pessoal, a pirâmide etária indicada aí nesse modelo 1, ela é característica da maior parte dos países subdesenvolvidos do mundo. Olha a base larga, esse formato mais triangular é característica de países subdesenvolvidos, tá bom? Enquanto no modelo 2, a pirâmide 2 é típica de países o quê? Considerados desenvolvidos. Você tem um estreitamento da base, você começa um estreitamento do meio da pirâmide, mas você vai começando a aumentar o topo dela por causa da expectativa de vida que está aumentando. Tá? Então, modelo 1, os países subdesenvolvidos, e esse modelo 2, país desenvolvido. Vamos ver a pergunta 2. A letra B, né? Desculpa. Cite uma causa comum aos países do modelo 1 para a mudança no número de jovens no período de 2015 a 2050. Então, estão percebendo que existe umas cores aqui dentro da pirâmide, né? Que vão indicar do ano 2015 e o ano de 2050. E apresente uma consequência da alteração na proporção de idosos nos países do modelo 2 no período de 1980 e 2015. Então, pessoal, analisando o modelo 1 primeiro, né, que pede para tratar o número de jovens de 2015 a 2050. Eu posso pensar que a redução no número de jovens desse modelo 1, dessa pirâmide de um país subdesenvolvido, ela está relacionada o quê? A diminuição da taxa de natalidade. As pessoas estão tendo menos filhos, tá? Ok? Até aí tá tranquilo, né? Pediu para falar só do modelo 1. E agora, do modelo 2 aí, alteração na proporção que a gente pode dizer aí, de idosos nesse modelo 2, né? Ele vai trazer como consequência o quê? À medida que eu aumento o número de idosos, diminua a taxa de natalidade, como ocorre aqui no modelo 2, nós estamos tendo aqui uma redução da população economicamente ativa desses países, tá? E isso pode refletir na economia, porque vai aumentar uma razão de dependência, um desequilíbrio no sistema de seguridade social, tá? A longo prazo, isso não é bom. Legal? Então vamos mais uma. Olha a 9. IDH, hein? Olha só. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é um indicador criado pela ONU que avalia as condições de vida em praticamente todos os países do mundo. Em 2011, o país de maior IDH do mundo foi a Noruega, na Europa. E o país com mais baixo IDH foi a República Democrática do Congo, na África. No mesmo país, como no Brasil, pode haver alguns lugares onde o IDH é elevado, como no sul do Brasil, outros lugares com IDH bastante baixos, como o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Marque a opção que não caracteriza um aspecto de medida do IDH. Então, pessoal, lembrando aqui, ó, de acordo lá com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tá? O conceito de desenvolvimento humano, ele nasceu definido como um processo de ampliação das escolhas das pessoas, né, para que elas tenham aí a capacidade e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. Então isso quer dizer desenvolvimento. É quando eu tenho oportunidade para ser o que eu quero ser, tá? Que eu tenho capacidade e oportunidade para ser o que eu quero ser. Tá? Então, diferentemente da perspectiva aí, vamos dizer, do crescimento econômico, que vê o bem-estar de uma sociedade, estou explicando tudo para depois a gente falar sobre qual que é a resposta correta. Tá? Então, diferente aí da perspectiva do crescimento econômico, né, que vê o bem-estar de uma sociedade apenas nos recursos ou pela renda que ele pode gerar, a abordagem do desenvolvimento humano, ou seja, a abordagem do IDH, ele o quê? Ele procura olhar diretamente para as pessoas, tá? Suas oportunidades e suas capacidades. E quando eu analiso as questões aqui, expectativa de vida a nascer é uma oportunidade? É uma capacidade? Sim.
tá? Então ela está relacionada ao desenvolvimento humano. A renda nacional bruta, sim, né? Se a pessoa não tem renda, não tem como ela se desenvolver. C, a média de anos de estudo dos adultos, sim, quanto mais tempo você passa na escola, maior a sua capacidade de gerar renda, tá? Então a única opção aí que não está relacionado, né, que não serve como critério de cálculo para saber se um local é desenvolvido ou não, né, de acordo com o IDH, é claro, é o que? A forte industrialização de base, ou seja, se existe muitas indústrias de base naquele local. Pode marcar a letra D aí sem sombra de dúvida. Beleza? Vamos lá, mais uma. Olha aí, agora eu vou ter que descer, né? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, agora sobre migrações, hein? As migrações internacionais passaram por importantes mudanças. Novas correntes migratórias foram surgindo, impulsionadas pelas condições existentes tanto nos países de origem quanto nos países de destino dos migrantes. Neste quadro, os Estados Unidos foram se firmando como o país que mais recebe imigrantes, o que obriga a repensar seguidamente sua política imigratória. Tá? Então, a política imigratória em vigor dos Estados Unidos, pessoal, os Estados Unidos, né, eles são o maior destino aí de imigrantes do mundo, onde nem sempre esses imigrantes são bem aceitos, tá bom? Um dos maiores temores, né, lá nos Estados Unidos é a perda dos empregos por parte do quê? Dos nativos estadunidenses, dos americanos, tá? Pois os imigrantes, quando eles vão para lá, eles tendem a aceitar o quê? Salários mais baixos, eles aceitam piores condições de trabalho e acaba criando uma concorrência, acaba representando uma concorrência de vagas um pouco desleal, né, de trabalho aí em todo o país. Tá? Então, quando você analisa as questões aqui, olha a letra E. Impede a entrada de clandestinos acusados de tirar empregos dos norte-americanos, mas atrai especialistas estrangeiros para atender às necessidades de empresas de alta tecnologia. Os Estados Unidos faz muito isso, tá? Ele não quer qualquer tipo de imigrante lá. Tá? Ele quer aquele tipo de imigrante, né, que é especialista, aquele que tem muitos anos de estudo, é a chamada fuga de cérebro, né, que saem de muitos países e vão para lá para usar o conhecimento nas empresas de tecnologia que estão nos Estados Unidos. Essa é a política imigratória em vigor nos Estados Unidos. Você que vai lá para trabalhar, vamos dizer, no chão de fábrica, não é muito bem-vindo. Ok? Vamos ver aqui agora rapidinho, só uma questão do Enem, para a gente acabar, para não ficar muito longo ainda. Olha que legal. O bônus demográfico, ó, é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos criança na população e o percentual de idosos ainda não é alto. Então, você tem um bônus aí na população. Tá? A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estimular. Então, o que o Estado pode fazer para aproveitar enquanto a população está vivendo esse bônus demográfico? Então, pessoal, no momento em que a população adulta é bem maior do que a dependente financeira, vamos dizer assim, a dependente financeira vai ser a soma aí, né, da população jovem, das crianças e dos idosos. Caso o Estado ele invista aí na qualificação da mão de obra dessa população, a possibilidade de empregabilidade, de empregos, vai aumentar se ele está investindo nessa qualificação. E esse fato acaba possibilitando o quê? Um melhor aproveitamento profissional desse grupo populacional, favorecendo o crescimento econômico do país. Então, o Estado, num bônus demográfico, ele tem que o quê? Investir na qualificação da mão de obra. Então, meus amigos, essa foi a nossa correção aí do nosso exercício. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, estou à disposição de todos. Tchauzinho e até a próxima aula.